Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, pegue sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos. O primeiro deles se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes fica depois de Salmo, depois de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos. Os irmãos podem tomar assento. O nosso primeiro texto está em Eclesiastes, capítulo de número 10, o versículo é o de número 1. Eclesiastes 10, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astúcia ou estutícia. O outro texto é um pouco mais na frente, você vai passar algumas páginas, se encontra no livro de Cantares, que vem logo em seguida ao livro de Eclesiastes. Cantares, capítulo de número 2, e o versículo de número 15. Cantares 2, versículo de número 15. Que diz: apanhai-me, as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O último texto que eu quero ler com os irmãos está na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 6. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo de número 5, versículo de número 6. Que diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Esses são os 3 textos que nós vamos trabalhar. E aí eu peço que você volte lá para o primeiro texto que a gente leu nessa tarde, o texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 1. Nós vamos começar a exposição por ele. E querendo Deus, a gente vai concluir na carta de Paulo aos Coríntios. No texto de Eclesiastes, os irmãos sabem que Eclesiastes é um texto que é atribuído ao rei Salomão. Quem é o rei Salomão? Os irmãos lembram que Salomão é um filho de Davi, um dos filhos, que foi o sucessor do reino. Quando Davi, antes mesmo de falecer, ele faz cumprir a promessa que ele tinha feito e honra Salomão, fazendo ele o seu sucessor. E os irmãos também lembram que Salomão, uma vez que assume o governo de Israel, ele faz um pedido, que eu acredito que é o pedido que toda liderança deve fazer, seja uma liderança política, seja uma liderança eclesiástica. Eu sei que todos devem fazer esse pedido porque é necessário para aqueles que vão governar ou vão administrar ou coordenar um certo número de pessoas, que eles tenham sabedoria. E é justamente o que Salomão vai pedir, sabedoria. E ele pede a Deus essa sabedoria e recebe como resposta de Deus um ato positivo, uma palavra de ânimo, porque Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido poder, poderia ter pedido um exército forte para poder ganhar as batalhas, mas ele prefere pedir sabedoria a Deus. E Deus diz a ele que por ele ter feito aquele pedido, ele vai acrescentar todas as outras coisas àquele pedido que foi feito. E Salomão fica sendo conhecido na história e na palavra de Deus como um dos homens mais sábios da Bíblia e talvez do mundo. Ele reúne um conhecimento que chama a atenção de pessoas do mundo inteiro, ao ponto de a rainha de Sabá, ela vir apenas para verificar se aquilo que se dizia de Salomão era verdadeiro, para ver se ele era realmente conhecedor de todas as coisas. E quando chega ali,
ela se surpreende, porque o conhecimento que Salomão tem excede aquilo que ela tinha ouvido, porque ele realmente era um homem muito sábio. Só que Salomão, ele teve algumas fases da sua vida, a sua juventude, e na juventude alguns dizem que ele escreveu o livro de Cantares, para descrever como é que ele tinha os seus relacionamentos, e os irmãos sabem que Salomão teve muitos relacionamentos. Um total de 1000 mulheres estava sobre a sua tutela, podemos dizer assim. Porque nesses relacionamentos de Salomão, muitos deles que ele fez por um acordo político, então ele se casava com a filha do rei, a filha do faraó, para poder manter o quê? Um laço familiar, e uma forma de ter a certeza de que o reino dele não seria invadido. Porque, olha, se eu estou casado com a filha do rei, ele não vai invadir aonde a filha dele está. Então era uma estratégia que Salomão tinha tido para poder, de certa forma, manter uma certa segurança para o reino de Israel. E Salomão, como eu falei, ele teve algumas fases. Como eu disse, na sua juventude, foi onde ele mostrou o seu conhecimento com toda a sua força, certamente. Mas a palavra de Deus diz que por conta dessas decisões que Salomão tomou, de ter tido relacionamentos com várias mulheres, e muitas delas tinham uma cultura e uma religião diferente da dele, o texto diz que as muitas mulheres corromperam o coração de Salomão, ao ponto de que em algum momento ele começou a, de certa forma, não digamos que blasfemou contra Deus, mas ele começou a um processo de idolatria, ele começou a ceder às pressões que as mulheres faziam a ele, e ele começou a adorar outros deuses. Ele não deixou de adorar o Deus de Israel, mas ele começou a agregar outros deuses, e isso é o que a palavra de Deus chama de corrompimento do coração de Salomão. O coração de Salomão foi corrompido a partir do momento que ele se deixou influenciar pelas muitas mulheres que haviam ele adquirido, vamos dizer assim, e ali ele começou a adorar outros deuses, inclusive e exclusivamente deuses que não são deuses. Por quê? Porque só há um Deus verdadeiro. Essa semana eu fiquei assim observando, devido às chuvas, devido a esses ventos, eu observei que em uma determinada cidade havia uma imagem de Cristo crucificado, e talvez por conta das chuvas e tempestades que havia naquele lugar, a imagem acabou sendo derribada, ali caiu literalmente no chão. E a reportagem mostrava os homens carregando aquela imagem, levando para a igreja, talvez na tentativa de restaurá-la ou possivelmente colocar ela no lugar que ela estava. E eu observei naquele momento ali aquilo que o profeta Isaías disse e aquilo que a gente encontra nos Salmos, onde se diz que há um grupo de pessoas que adoram deuses, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não conseguem apalpar e nem estender em socorro de alguém. Adoram deuses falsos. Adoram aqueles que não são deuses verdadeiros, porque não pode ajudar, porque não pode nos socorrer, porque naquele momento ele não podia nem mesmo se levantar, alguém tinha que carregar aquela imagem. O que eu estou dizendo é que o único Deus verdadeiro é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam, desde a fundação do mundo, é aquele que tem ouvidos para ouvir as nossas orações, é aquele que tem olhos e contempla toda a terra, é aquele que tem boca e fala e profetiza ao nosso respeito, e o que ele diz se cumpre, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa e nem volte a sua palavra atrás. E as suas mãos, diz a palavra de Deus, não estão encolhidas, estão estendidas para nos abençoar, como diz a palavra de Deus. Salomão corrompe seu coração, e ele passa por alguma fase muito difícil da sua vida, mas os comentaristas acreditam que no final da sua vida, Salomão ele se arrepende de tudo que ele fez, faz um autoexame, analisa tudo que ele passou, e ele chega à conclusão de que tudo aquilo ali era vaidade. E é onde ele vai escrever o livro de Eclesiastes, começando justamente com esse tema. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
O texto no hebraico ainda é muito mais interessante, porque quando ele fala de vaidade, a gente geralmente associa alguma coisa do ponto de vista estético. Mas o que Salomão está querendo dizer, na verdade, o termo em hebraico sugere a ideia de um vapor. No final das contas, ele chega à conclusão, depois de ter passado por várias experiências, ter feito várias coisas, que tudo que ele fez, de tudo que ele estudou, de tudo que ele pensou, de tudo que ele projetou e executou, nada mais é do que uma fumaça, algo passageiro. Então ele vai dizer que plantou e tirou o fruto, ele vai dizer que trabalhou para erguer, para derribar, ele fez várias coisas, teve várias mulheres, bebeu de todos os vinhos, festejou, fez de tudo. E a conclusão que ele chegou é que tudo aquilo não passava de uma grande vaidade, de fumaça. Aproveitou a vida ao máximo. O texto de Eclesiastes é um texto para nós refletirmos, porque tem gente que acha que por ter uma idade muito jovem, tem muito tempo, não é? E aí começa a dizer assim, eu vou aproveitar a vida. Quantos a gente não já ouviu dizer isso, eu vou aproveitar a vida, e aí quando eu tiver mais velho, aí eu vou me aquietar, aí eu aceito a Jesus, aí eu vou ser crente. Ele pensa que coisa de crente é coisa para velho, não é? Não, só velho é que aceita Jesus, que não tem mais o que aproveitar. Não, porque se eu aceitar Jesus, eu não vou aproveitar nada do mundo. Mas aí o autor de Eclesiastes, Salomão, um homem que experimentou tudo que o mundo pode oferecer, ele chegou a uma conclusão, de que tudo aquilo não passava de fumaça. Que a bebida poderia trazer alegria para ele, mas é momentânea, passageira. Vai-se embora como uma fumaça. Que a riqueza era muito boa, trazia muitos frutos, ele poderia fazer muitas coisas, mas no final das contas era vaidade, era fumaça. As muitas mulheres, os amores, as paixões, os romances que ele teve, poderia ter trazido algum proveito naquele momento, satisfazendo o prazer da sua carne, mas ele descobriu que depois tudo isso passava e virava fumaça. Então o que Salomão nos ensina no texto de Eclesiastes é uma grande lição, porque ele conclui o capítulo 11, o capítulo 12, melhor dizendo, ele conclui chamando a juventude a uma reflexão e dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que é que ele quer dizer com isso? Ele disse, lembre-se do Senhor enquanto você ainda é jovem, enquanto você ainda tem toda a juventude, toda a força. Aceitar Jesus não é coisa para velho não, é coisa para gente nova. Quem dera eu tivesse aceitado Jesus ainda criança, eu poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter feito ainda muito mais para o reino de Deus. Eu costumo pregar e fazer um apelo, mas eu não gosto de assustar, não é? Eu não gosto de assustar. Eu não gosto de fazer um apelo ameaçador e dizer assim, olha, vem aceitar Jesus hoje, porque pode ser que você morra, e aí não vai dar tempo. Pode ser que você saindo aqui aconteça, Deus o livre, um acidente e você morre. Não, prefiro fazer um outro tipo de apelo. Vamos dizer que você não queira aceitar Jesus hoje. E Deus não vai lhe castigar por isso, pelo contrário. A Bíblia diz que o castigo vem por conta das nossas próprias escolhas, dos nossos defeitos que nós escolhemos mal e por isso a gente paga o preço. Mas vamos supor que você hoje tem a oportunidade de aceitar Jesus e renuncie a essa oportunidade. E sai daqui. Eu não vou dizer que você vai morrer amanhã, depois de amanhã, não. Talvez você viva muitos anos. 10, 20, 30, 40, 50, 100, não sei. Viva muitos anos. E talvez um dia, você, aí sim, depois de ter vivido muito tempo, decida aceitar Jesus. E aí naquele dia que você aceitar Jesus, no dia que você tiver um encontro com Deus, você vai perceber que a pior coisa que você fez foi não ter aceitado a Cristo hoje. Por quê? Porque você vai ter a noção de quanto tempo você perdeu longe da graça de Deus. Porque por isso que eu digo hoje que eu preferia ter escolhido a Cristo ainda na minha juventude, ainda criança, porque eu teria aproveitado mais, porque só agora eu tenho a noção de quanto tempo eu perdi
longe da graça de Deus. É isso que eu quero chamar a atenção. Aceitar Jesus não é perder coisas que o mundo oferece, é ganhar aquilo que o mundo não pode nos dar. É aquilo que o homem não pode nos dar, que dinheiro não pode comprar. É algo sobrenatural, que olho não viu, coração nenhum do homem recebeu, nem subiu ao coração desse homem, nem ouviu, nem viu e nem subiu ao seu coração, mas que Deus tem preparado por aqueles que nele amam, para aqueles que amam a Ele. Salomão escreve então o livro de Eclesiastes para trazer essas lições, e uma grande lição que ele traz é essa que nós encontramos no capítulo 10, verso 1. Ele diz uma coisa interessante, ele usa um provérbio, uma referência proverbial, quando ele diz que uma mosca morta, ela compromete, ela faz exalar mau cheiro e inutilizar o quê? O unguento do perfumador, o óleo. Os irmãos devem saber que antigamente não tinha Boticário, Natura, não tinha nada disso, né? Esse perfumezinho no spray você não tinha, não dava. E perfume era algo caro, porque era difícil de ser produzido. Era geralmente produzido com as pétalas de flores, alguns animais específicos, e ele ficava numa fórmula de uma espécie de óleo. E esse óleo eles passavam no corpo para poder exalar esse cheiro, tanto homens como mulheres. Só que o perfumador, aquele que preparava o unguento, ele fazia todo esse processo e armazenava todo o líquido, porque ele fazia todo esse processo e colocava o azeite justamente para poder dar essa liquidez, e colocava em um vaso de barro e tampava esse vaso. Justamente para quê? Para que não caísse nenhum inseto, nenhuma mosca, porque uma mosca, por mais pequena que ela fosse, por mais insignificante que ela fosse, ela comprometeria todo o unguento. Todo aquele perfume que ele levou horas, dias para preparar, poderia ser comprometido por uma mosca. Uma coisa muito pequena, que você olha e diz, mas uma mosca é muito insignificante, né? Você olha e diz, uma mosca é insignificante, mas eu pergunto, se cai uma mosca dentro da sua sopa, você continua bebendo a sopa? Ninguém, né? Eu chego naquele moranguinho que eu vejo, não vou nem contar para vocês. Que é para depois não me denunciarem aí e vier com processo. Mas ninguém toma uma sopa com uma mosca dentro. Mas é só uma mosquinha, você bota ali para o canto, não dá nada. E o perfume? O perfume era comprometido só por causa dessa mosquinha, que já alterava o aroma, o odor que saía daquele perfume. E o texto de Eclesiastes nos mostra que justamente isso, coisas pequenas podem nos tirar coisas valiosas, coisas importantes da nossa vida. Coisas pequenas podem nos tirar coisas que são incalculáveis, inegociáveis. Coisas pequenas e insignificantes podem tirar de nós algo extremamente precioso. É por isso que o autor de Eclesiastes diz que assim como a mosca inutiliza o unguento, o óleo do perfumador, apenas por ser um mau cheiro, assim é para o famoso em sabedoria e honra, o quê? Um pouco de estutícia. Em algumas traduções, como na tradução da Almeida atualizada, ele fala de tolice. Às vezes um ato tolo compromete todo o seu trabalho que você fez ao longo da vida, apenas por uma coisa que você fez, compromete toda a sua obra, todo o seu trabalho. Os irmãos lembram que agora, recentemente, comecinho desse ano, nós tivemos aí um grande jogador que morreu, e a mídia só noticiava os feitos dele, de como ele tinha sido importante para o futebol, como tinha trazido uma visibilidade para o nosso país. Só que a mídia não fez, foi noticiar que esse jogador, antes de morrer, ele deixou de reconhecer a sua paternidade em relação a uma jovem que ele teve com uma mulher que na época era empregada dele, e ele se recusou a reconhecer a paternidade.
apesar da jovem ter feito os testes e os testes comprovarem que ele era o pai. E ainda assim ele resistiu a reconhecer a sua paternidade. Um homem que fez coisas grandes, que ficou marcado na história pela sua importância, pela sua relevância no esporte, mas que tinha uma coisa que marcou a sua história. E a notícia não foi divulgada porque aquilo comprometeria toda a história que ele tinha construído. Uma coisa que às vezes para nós parecia insignificante, mas para aquela moça que morreu ainda antes dele, morreu de câncer, ela não teve a oportunidade de ter sido reconhecida. A única coisa que ela queria era isso, um reconhecimento paterno, receber talvez a bênção de seu pai, mas não pôde. O autor de Eclesiastes mostra que coisas pequenas podem comprometer coisas importantes da nossa vida. É uma decisão que nós tomamos apressados, equivocados. É uma decisão que a gente toma em relação aos negócios. Às vezes alguém vem e traz uma proposta e aí você diz, não, vai ser só dessa vez. E aquilo ali é suficiente para você entrar numa enrascada e se comprometer. E todo o trabalho que você fez ao longo dos anos acaba sendo comprometido. É uma pessoa que tem às vezes a vida toda libada, uma pessoa honesta, uma pessoa que é reconhecida pela sua moral. E aí já na velhice ela dá uma escorregada e ela começa a fazer coisas que nem na sua juventude ela fez. E aquela atitude que ela toma compromete toda a sua história. Conheço casos assim, de pessoas que passaram a vida toda trabalhando honestamente e tudo, e no final da vida já tomou uma decisão equivocada, e daquela decisão equivocada foi gerando-se novas decisões equivocadas, porque a Bíblia diz que o pecado é um abismo que chama outro abismo. Quanto mais você peca, mais o pecado ele te leva para longe da presença de Deus. Mais ele cria um abismo entre nós e o nosso Deus. E aqui ele está mostrando como o pecado pequeno, uma coisa pequena, uma decisão equivocada pode nos tirar coisas preciosas da nossa vida. Conheço também história de pessoas que nos seus negócios decidiram fazer investimentos que eles não estavam preparados e comprometeram todo o seu recurso financeiro por uma aposta. É gente, por exemplo, que pegou, eu já vi esses casos, já acompanhei esse caso de perto, de pessoas que pegaram os recursos que tinha, as economias, e aproveitaram, por exemplo, no período aí da pandemia, aproveitaram para fazer investimentos na Bolsa de Valores. Só que sem ter o conhecimento e sem ter o preparo emocional e intelectual para fazer esse tipo de trabalho, acabou se precipitando. Alguns começaram a pensar, não, eu vou fazer aqui uma forma de ganhar dinheiro, porque só o que passava na internet era anúncio de day trade, coisas desse tipo, estimulando as pessoas a fazerem um investimento e fazer um recolhimento desse investimento rápido. E aí a pessoa pegava toda a finança e colocava lá. Só que sem o preparo, você deixa de ser investidor e passa a ser um apostador. E qual é o sentimento do apostador? É que quando ele perde, ele dobra a aposta. Porque a ideia é recuperar o que ele perdeu. Aí ele não consegue, aí ele dobra mais uma vez. Aí vai que ele consegue, aí ele fica animado e aí ele quer aumentar e continuar a aposta. Só que aí o que é que acontece? Quando ele menos espera, ele perde tudo aquilo que ele tinha. Uma decisão equivocada, pequena talvez, mas que leva a um prejuízo grande na vida da pessoa. No versículo de número 2, ainda no texto de Eclesiastes, Salomão ele usa um argumento para reforçar. E ele diz que o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Aí o irmão ouve essa palavra, direita e esquerda, aí ele, pronto, está aí. Vou já apostar, né, que o sábio é de direita e os tolos é que são de esquerda. Vou apostar só para cutucar aquele irmão que votou no Lula. Vou, só para mostrar a eles como eles estão errados. E aí começa a fazer essas besteiras. Pelo amor de Deus, não faça uma loucura dessa.
Porque aqui ele não está falando de espectro político, ele não está falando disso. Na verdade, essa ideia de direita e esquerda só vai se consolidar e ficar mais conhecida lá para a Revolução Francesa, 1789. E é aí que vai, de fato, se consolidar essa ideia de direita e esquerda. Mas até então, não estávamos falando disso. Entre a Revolução Francesa e o texto de Eclesiastes, nós temos aí pelo menos 2.500 anos, pelo menos. Então é claro que Salomão não estava falando de política. O que ele estava falando é que entre a sabedoria e a tolice há um distanciamento muito grande. Eles estão em polos extremos. Em um lado você tem a sabedoria e do outro lado você tem a tolice. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a tolice que a gente toma pode ser pequena, mas a diferença entre a sabedoria e a tolice é muito grande. Não dá para confundir tolice com sabedoria. E a gente sabe disso, porque quando você peca, quando você erra, você sabe que errou. É claro, é patente. Você não fica na dúvida, será que eu pequei, será que eu não pequei? Não, é claro, todo mundo entende. É isso que Salomão quer dizer. Quando ele diz que uma está do lado direito e a outra está do lado esquerdo, é porque eles estão em polos diferentes. A sabedoria, ela te leva à prosperidade, mas a tolice te leva à ruína. A sabedoria te aproxima de Deus, mas a tolice te afasta do Senhor. A sabedoria, ela te abre o entendimento e a tolice te cega. É isso que ele está mostrando, é um extremo e outro. E eles estão diferentes, em polos separados, diametralmente separados. Não tem conciliação. E é isso que ele está nos ensinando, meus irmãos. E ele passa a reforçar isso por meio de exemplos práticos. A partir do versículo de número 6, ele começa a mostrar como é que nós percebemos que a tolice ela traz um prejuízo. Quando a gente vê, por exemplo, um governo que coloca no lugar de pessoas importantes, pessoas que têm capacidade e sabedoria para administrar as áreas específicas, em vez de colocar essas pessoas, ele coloca pessoas tolas. E aí o texto vai mostrar que o governo que faz isso compromete toda a sociedade. É um exemplo prático para mostrar que uma tolice, ela pode comprometer não só a sua vida, mas a vida toda de uma nação. Uma coisa pequena pode lhe levar a um grande prejuízo. Agora, veja comigo o segundo texto que a gente leu nessa tarde. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Em Cantares 2, 15, o livro de Cantares, também é um livro que é atribuído a sua autoria a Salomão. E Salomão escreve esse texto para falar como tema principal a relação de um homem e de uma mulher, de um casal, que desde as suas núpcias eles vão se relacionando até consumar o ato finalmente. Então o tema de Cantares é um tema muito relacionado a casamento, a relacionamento, a família. E no capítulo 2, versículo 15, Salomão ele escreve dizendo o seguinte: apanhai-me, peguem quem? As raposas. Só que ele faz um aposto. Na tradução nós temos um aposto. O aposto é o quê? É uma pequena explicação que fica no meio de vírgulas, entre vírgulas, melhor dizendo. Então ele abre uma vírgula e fecha. E no meio nós temos uma explicação. Apanhe as raposas, ele diz. Quais raposas? Ele faz a referência. E a explicação está entre as vírgulas. As raposinhas. Apanhe as raposas. Mas quais? As raposinhas. Não são as grandes, é as pequenas. E por que ele diz isso? Ele diz: apanha as raposinhas porque elas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E o texto de Cantares é conhecido como um texto que usa muita simbologia. Quando ele usa a palavra vinha, ele está se referindo a relacionamento, ao casamento especificamente. Ele compara um casamento a uma vinha, e os irmãos sabem que na antiguidade eles plantavam as vinhas para colher os frutos, que eram as uvas, e das uvas fazerem o vinho. E o vinho era usado para quê? Para as festividades, porque o vinho trazia alegria. Então é da vinha que vem a matéria-prima, que nos traz alegria,
que nos traz felicidade. Só que, quando a vinha era atacada, geralmente se construía um muro para proteger essas vinhas, e a raposa grande, a gente vê de longe, a gente percebe de longe, e logo em seguida a gente vai lá ao combate. Mas a raposa pequena, ela às vezes passa desapercebida. Ela passa ali escondidinha e vai entrando e vai começando a cavar buracos e vai comendo as uvas e vai destruindo a vinha. Só que, como eu falei, o texto de Eclesiastes é para falar sobre relacionamento, é para falar de casamento, por exemplo. E ele está falando sobre o que aqui? As raposinhas são aquilo que mina no nosso relacionamento a nossa alegria. É aquilo que nos tira o ânimo, a felicidade. E ele está dizendo aqui que não são coisas grandes, são pequenas. São palavras que a gente diz ao cônjuge, que ele fica ofendido, que o entristece, que o magoa. São atitudes que a gente pratica que leva à infelicidade. E essas coisinhas pequenas, prestem bastante atenção, porque a gente tem a tendência de menosprezar o que é o pequeno, porque a gente acha que o pequeno não tem grande relevância. E aí você começa a abrir uma brecha para que essas coisinhas pequenas, elas comprometam o seu relacionamento. Essas raposinhas, elas entram dentro do relacionamento e começam a minar o relacionamento. Começa a comprometer aquilo que te traz felicidade. Aí daqui a pouco, seu relacionamento já não é mais o mesmo. E isso é natural que aconteça, né? É claro que quando a gente se casa, né? Novo, casado, o ânimo é sempre muito melhor. E com o passar do tempo, não é que você vai perdendo a virilidade, mas é que algumas coisas vai comprometendo o relacionamento. E aí às vezes a pessoa não quer ter um contato físico com a outra, não é por outra coisa não, mas é porque durante o dia talvez ela recebeu palavras negativas, alguma coisa que você fez na semana e às vezes acabou entristecendo, e aí a pessoa não tem mais clima nenhum. Coisas pequenas que vão se acumulando ao longo dos anos, e quando você menos espera, o casamento está rachado, está ruído, porque você não cuidou das raposinhas, e elas foram entrando, foram minando, roubando as tuas uvas e tirando a tua felicidade. E quando você menos esperava, em vez de vinha, você tinha apenas um deserto. Não havia mais fruto para ser colhido, não havia mais felicidade. E aí você olha para o casamento e diz: por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda persisto nesse negócio? Não tem mais felicidade aqui, não tem mais alegria. Tudo aquilo que eu tinha lá no começo foi perdido. E você às vezes não sabe por que foi, mas talvez você foi um dos responsáveis que deixou as raposinhas tomar aquilo que você tinha de mais importante na vida. Aquilo que você construiu junto com seu cônjuge, mas que você não prestou atenção e a raposinha acabou tomando aquilo que te fazia feliz. E o diabo, como diz a palavra de Deus, ele é o nosso adversário, e a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, feroz, querendo nos destruir a qualquer momento. E a Bíblia diz que ele vai observando todas essas coisas. E não vai demorar para ele colocar na sua vida, no seu caminho, alguém que vai dar aparência de vigor, de felicidade. É uma vinha nova que ele está te oferecendo. E aí você olha, aí tem aqueles bestas, né? Tem uns bestas. Tem uns cabas sabido e tem uns bestas, como diz a minha mãe. E todo dia sai um besta e um sabido para fora de casa. Está no meio da rua. E aí, feliz é o sabido quando encontra os bestas. Feliz do sabido quando encontra os bestas. E não é pouco não. Gente besta no mundo é igual coceira de macaco. Nem se acaba, nem fica pouco. É direto, direto. Aí o besta, já velho, construiu a vida toda com a esposa dele e tal, tem um certo patrimônio, aí aparece uma bichinha bem novinha, dessas criada na academia, não é nem que frequenta, é criada, a menina parece que nasceu na academia, vem toda preparada, não é? É uns colchão, é um negócio, pelo amor de Deus, aí ele já fica animado, ele vai malhar um bucho maior do que o meu,
Aí ele sobe naquela esteira, a esteira, no 5 parece que nem anda, porque a esteira não consegue rolar, o peso mais enorme do mundo. Tudo em cima, né? É o bucho em cima das pernas, tudo em cima. Aí ele olha, aí a bichinha vê que ele tem alguma coisa. Aí ela começa a dar um sorriso, aí o besta se encanta. Começa a achar que ela está apaixonada por ele. Mas essas meninas são sabidas, elas não deixam cair no coração não. Só tu que é besta que cai nessas histórias. Aí começa a se iludir, aí dizer, a minha esposa realmente não está tendo mais nada lá em casa. Aí vai se abrindo, vai chegando perto da criatura. Aí daqui a pouco ele vai se envolvendo, e nem percebeu, mas a raposinha já está tirando tudo aquilo que ele tinha de melhor. E o inimigo está oferecendo a nova vinha. Mas qual é a orientação do rei Salomão para a nossa vida? Apanhe as raposas. O que é que ele quer dizer com isso? Salomão disse que quando a vinha estiver sendo saqueada pelas raposinhas, você não troca de vinha, você apanha as raposas. Você mata aquilo que está minando o teu relacionamento, o teu casamento. Não é trocar de vinha, meu irmão, a solução é matar essas raposinhas que estão tirando a tua alegria. Aí o teu relacionamento às vezes não está dando certo, comece a trabalhar, comece a afastar as raposinhas, as palavras de ignorância que tu tem dito, as atitudes equivocadas que você tem feito. Peça perdão, mas mude de atitude. Não é só um pedido de perdão à toa, você tem que transformar suas atitudes em uma obra que demonstre que você de fato está arrependido. E aí você vai ver que as raposinhas elas vão sendo apanhadas, vão sendo tiradas do relacionamento. Aí às vezes você precisa também fazer um investimento, meu irmão. Porque tem irmão que quer andar de Ferrari, mas não quer ter o custo, né? Quer andar com uma mulher bonita e tudo, mas ele não quer investir. E aí, como é que dá certo? Não dá, você tem que investir no seu relacionamento. Você faz o quê? Uma vez na vida você se reúne com a sua esposa. Se tiver menino, você deixa com o vô, com a avó, com uma pessoa de confiança. Uma vez na vida, não é para você também abandonar os seus filhos lá não. Que seu pai e a sua mãe não têm responsabilidade de cuidar dos filhos dos outros não. Você que pariu, que você cuide. Aí você pode deixar nesse momento. Aí você faz uma viagem. Agora não faça que nem eu não. 13 anos de casado, no aniversário de 13 anos. Esse ano eu faço 16. No aniversário de 13 anos eu pensei, eu digo, esse ano nós vamos comemorar, né? Aluguei, comprei lá uma diária lá num hotel, em frente à praia, negócio chique, bacana. Café da manhã era à vontade, você podia comer à vontade. Eu digo, pode comer à vontade? Eu digo, pois traga. Bote aí um pratinho de comida. O que é que tem? Tem pão de queijo. Bote o pãozinho de queijo. Suco, tem? Bote o suco. E venha. E aí a mulher trazia tudo mirradozinho, uns 3 pau. Só isso aqui, minha senhora? Não, mas se o senhor quiser mais, eu digo, eu vou querer. Não se preocupe não, que quem quer é eu. Essa mulher já estava aborrecida de tanto entrar e sair na cantina lá para pegar essas coisas. Já ia secar as pernas, eu bote aí. Só que aí eu fiz um erro de cálculo, né? Qual foi o erro? Comemorar o aniversário de casamento, mas aí eu levei a menina. Não prestou. Porque eu escalei o time, né? Reservei o estádio, mas o juiz não deixou a partida rolar. Não teve jogo. Aí quando você for fazer, você não faz isso, que nem eu fiz, né? Mas aí eu estou tirando o atraso. A menina eu mandei lá para a tia dela esses dias, e aí eu estou aproveitando a vinha de todo jeito. Até as uvas verdes eu já estou tirando. Não vou deixar passar nada. Eu vou descontar esses 16 anos todinho. Aproveite a vinha que Deus te deu, meu irmão. Não troque de vinha, a solução não é trocar a vinha, a solução é matar essas raposas que estão eliminando a felicidade do teu casamento.
a alegria da tua família. Tira elas e tu vai ver como ainda tem muito fruto que vai trazer felicidade para o teu casamento. O último texto é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, para a gente já se encaminhar para o encerramento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo à sua igreja em Corinto, disse: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A jactância aqui é uma palavra para orgulho. E que orgulho é esse? O começo do capítulo 5 explica de onde é que vem esse orgulho. Eles tinham orgulho de um tipo de fornicação que estava existindo dentro da igreja. Eles vão falar, o apóstolo Paulo vai se referir aqui, a um jovem que se casou ou que teve relações com a mulher de seu pai, dentro da igreja. Agora imagine o escândalo. O escândalo talvez não seja maior, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que recebia um fluxo muito grande de pessoas, e a própria cidade ela já era muito contaminada com isso, de modo que a prostituição, a fornicação, o adultério, era quase que algo normal naquela cidade. Só que o apóstolo Paulo ele faz uma advertência muito grave. Ele vai dizer que numa cidade que já é uma cidade promíscua, os irmãos da igreja estão cometendo pecados piores. E isso é extremamente terrível. Porque como é que você já está numa sociedade corrompida e a igreja, que é para ser o diferencial, ainda é mais corrompida do que a sociedade em que ela está? E isso chama a atenção. Só que o que mais chama a atenção para o apóstolo Paulo é que os irmãos da igreja estavam se orgulhando de que isso tinha acontecido na igreja. Alguns comentaristas dizem que o orgulho vinha do fato de que eles acreditavam, pelo fato de Cristo ter nos libertado dos nossos pecados, nós poderíamos viver de qualquer jeito, e assim não seria anulada a graça de Deus. Eles estavam pregando aquela predestinação barata. Qual é a predestinação barata? É aquela que o povo diz: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode fazer o que você quiser, viver do jeito que quiser. Se você está salvo e acabou-se. Pode beber, pode se prostituir, pode fazer o que você quiser, já está salvo, meu irmão. Deus escreveu o seu nome lá e acabou-se, não vai acontecer nada. Isso é uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer, ele escreve um livro chamado O Discipulado. E o começo do capítulo 1 é justamente sobre a graça barata e a graça preciosa. E ele vai mostrar que essa graça que diz que você pode viver do jeito que você quiser, e que isso não vai impactar na salvação da sua vida, é o que ele chama de graça barata. Por quê? Porque não tem um preço, não tem um custo. Se Cristo deu a sua vida por nós, sacrificando-se a si mesmo e dando em resgate de muitos o seu sangue precioso, você acha que isso não tem um custo para nós? O custo da gratidão. Se Ele nos salvou, é para que nós possamos viver em novidade de vida. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse capítulo. O Senhor não tirou você do lamaçal do pecado para você vir aqui para a igreja e cantar louvor no domingo e na semana viver no pecado, não. Porque a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, se converte, aí depois ele volta para o pecado, é semelhante a um cão que vomitou e agora ele está querendo regurgitar novamente, engolir tudo aquilo que ele botou já para fora. Tudo aquilo que era sujo ele jogou para fora, mas agora ele está lambendo. Está querendo colocar para dentro. Se Cristo te limpou, te purificou, não se suje mais. A Bíblia diz que os que estão limpos, que se limpem mais. É isso que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos viver uma vida de santidade, de pureza. E nesse contexto o apóstolo Paulo diz: olha, esse orgulho de vocês não é bom. Vocês estão se orgulhando por causa do pecado. Vocês estão se orgulhando porque acontecem essas coisas. Isso não é bom para vocês. Por que não é bom? Porque ele vai dizer que o pecado é como um fermento. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Você pega lá a massa, aí coloca um pouquinho de fermento, daqui a pouco ela cresce.
ela incha. E ele está dizendo o quê? O pecado é como um fermento, que vai crescendo e vai dando uma proporção muito grande. E isso não é bom. Isso não é bom para quem está na igreja. Então, se tem algum pecadinho que você ainda cultiva como estimação, jogue fora. Ah, mas é só um pecadinho aqui, eu já deixei de fazer um monte de coisa, irmão Carlos. Eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não vou mais para casa de aposta. Mas ainda tem gente que fica observando pornografia na internet. Tem gente que ainda está mentindo. Tem gente ainda que está enganando os outros. Uma coisa é você se endividar, e aí porque você teve um arroz, perdeu o emprego, alguma coisa, isso é compreensível. Outra coisa é a pessoa ir lá fazer uma dívida consciente de não querer pagar, e dar o calote e ir-se embora. Isso não é coisa de crente, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz isso na palavra, que nós temos que viver em novidade de vida, não com fermento do pecado dentro de nós, mas como pães asmos, pães sem fermento, limpos, como nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Como a palavra de Deus diz, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Um pouquinho de fermento pode comprometer a nossa vida espiritual com Deus. Um pouquinho de fermento. É por causa do pouquinho de fermento que você não tem sentido mais a presença de Deus. É por causa do pouquinho de fermento que você não consegue receber os dons do Espírito Santo. É por causa do pouquinho de fermento que a sua intimidade ela tem sido minada e você tem perdido a proximidade com Deus. Um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Você está comprometendo a sua vida espiritual, você está comprometendo a unidade da igreja por causa de um pouquinho de fermento. Coisinha pouca, mas que pode te tirar coisas grandes e preciosas. Para encerrar, lendo esses 3 textos, meus irmãos, o que é que nós temos aí em comum em todos eles? No texto de Eclesiastes ele fala de um pouquinho de astutícia ou tolice, que leva ao comprometimento, assim como uma mosca morta compromete todo o óleo perfumado. No texto de Cantares ele fala de uma raposinha que pode acabar com uma vinha. Ele está falando do relacionamento, dos casamentos, que podem ser destruídos por pequenas coisas. E no texto de Coríntios, nós temos o quê? Um pouco de fermento, que leveda toda a massa. Um pouco de pecado que compromete todo o corpo de Cristo, que compromete toda a igreja, que compromete a nossa relação com Deus. E todos eles têm em comum o quê? Coisas pequenas, às vezes insignificantes, desprezíveis, que a gente não cuida enquanto elas são pequenas, e elas comprometem e nos levam a perder coisas grandes. A grande lição que nós temos aqui, com esses 3 textos que foram lidos e apresentados nessa tarde, é que o Senhor nos ensina que nós devemos ter cuidado com as coisas pequenas. Ninguém nasce um grande corrupto, ele começa se corrompendo com coisas pequenas. Alguém chega e diz assim: eu nunca vou me corromper, nem por R$1 milhão. Aí a pergunta é: alguém já te ofereceu R$1 milhão? Como é que você sabe que você não vai se corromper? Ninguém nunca lhe ofereceu. Agora, quem se corrompe com R$1, se corrompe com 1 milhão. Quem mente pouco, mente muito também. Por quê? Porque quando você diz uma mentira, geralmente para sustentar aquela primeira, você tem que contar uma segunda. E a segunda precisa de uma terceira, uma quarta, e daqui a pouco você já está vivendo em uma grande mentira. Uma coisa pequena pode levar a grandes consequências na nossa vida. Por isso, nessa tarde eu faço um convite para que você faça uma reflexão. O que é que tem comprometido a sua vida? Coisas pequenas que têm tirado o seu foco. O que é que tem comprometido o seu relacionamento? Faça uma análise. Talvez você tenha vivido, como o texto de Eclesiastes mostra, como um tolo, tomando atitudes equivocadas.
e essas decisões equivocadas têm te levado para longe da presença de Deus e têm te comprometido financeiramente, economicamente, de todos os sentidos, no matrimônio, na relação com Deus. Mas o Senhor é um Deus que transforma e que muda a história do homem. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E talvez você tenha vivido essa vida toda na tolice, como eu falei aqui no começo. Eu vivi por muito tempo na tolice, achando que estava tendo algum ganho com as coisas que o mundo oferecia. Até que o Senhor me abriu os olhos e eu percebi que eu estava perdendo o mais precioso dos tesouros, que era a graça de Deus na minha vida. E o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, me abriu os olhos e eu entendi que eu precisava dele para eliminar da minha vida as coisinhas pequenas, para tirar de mim aquilo que estava minando a minha felicidade, a minha presença com ele, o meu relacionamento com Deus, com a igreja, com os meus irmãos. E assim o Senhor me abriu os olhos para que eu pudesse viver em novidade de vida. E ele me capacitou para enfrentar essas coisinhas pequenas que estavam minando tudo aquilo que eu tinha de mais precioso. E eu creio que esse mesmo Deus, ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar a sua vida. E ele pode tirar da sua vida aquilo que tem te afastado da presença de Deus, aquilo que tem comprometido o teu relacionamento, aquilo que tem comprometido a tua vida social, econômica, material. Deus é um Deus de transformação. Mas para que a transformação aconteça, ele faz um pedido. Ele faz um pedido de quê? De mudança. Aquele que quiser vir após mim, é uma proposta que Jesus está fazendo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer andar com Jesus? Quer ter a proximidade de Cristo na sua vida? Tudo começa com arrependimento, negando-se a si mesmo, reconhecendo que você viveu uma vida tola. Quer viver na sabedoria? Como eu disse, a tolice leva à desgraça, ao desastre, ao fundo do poço. Mas a sabedoria, ela te leva em prosperidade para perto de Deus. E como é que eu faço para ser uma pessoa sábia? A palavra de Deus nos ensina. O primeiro ponto é reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. É reconhecendo que Ele é Senhor e que você é o servo, que você vai prosperar na sua vida. A segunda coisa, além de reconhecer Deus como Senhor e Salvador da sua vida, é andar nos seus caminhos por meio da palavra de Deus. É fazer o que o salmista nos recomenda e o que ele disse que faz. A palavra de Deus para ele é o quê? Luz para a minha vida, e é uma lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, é a palavra do Senhor. É fazer da palavra de Deus aquilo que vai te nortear, de te dirigir. Porque eu sei que tem pessoas que estão cercadas de gente que está ali te abraçando, te apalpando e dizendo que é teu amigo, mas é porque você está financiando o pecado para ele. Não confunda, tem pessoas que estão rindo de você e não com você. E qual é a diferença, irmão Carlos? É quando elas estão rindo de você, você é a piada. Quando elas estão rindo com você, é porque elas estão compartilhando da mesma alegria que você tem. Ah, se eu aceitar Jesus, eu vou perder os amigos da farra, da bebedice, do jogo, as amigas que saíam comigo na festa. Se elas não conseguirem se alegrar com a alegria de aceitar a Jesus na sua vida, elas não são sua amiga. Elas estão rindo de ti, não estão rindo contigo. Essa é a diferença. Mas não se preocupe, aquilo que o inimigo levar, o Senhor vai te dar em dobro. Vai te dar uma família nova, amigos novos, um pastor novo, gente para orar pela tua vida, para rir contigo, se alegrar contigo e, se preciso for, chorar contigo também. Vamos ficar de pé para encerrar.